Bom dia, pessoal, tudo bem? Meu nome é Bruna, eu sou gerente comercial aqui da ANAP. Estou aqui em nome da nossa diretoria para dar as boas-vindas a vocês. Muito bom recebê-los, as boas-vindas também, agradecer quem nos assiste online. Dezembro chegou. As atividades da ANAP não param, ainda tem coisas para acontecer, então fiquem ligados. Essa semana ainda tem um ANAP Pro de governança e inteligência artificial. Na próxima semana não, no dia 16 ainda tem mais um café da manhã, então fiquem ligados na nossa programação. E aí depois eu prometo que a gente sai de recesso, tá bom? E aí vocês só voltam o ano que vem. Eu quero trazer um agradecimento especial à Intuitive Care, que é uma empresa que iniciou a parceria com a ANAP esse ano. Eles já vêm com a gente em algumas atividades há bastante tempo, mas esse ano estiveram conosco no Encontro de Líderes, estiveram conosco no CONAP e hoje trazem também um conteúdo de bastante qualidade para contribuir com vocês. Então, muito obrigada. Eu convido o Luiz, que é o diretor de tecnologia da Intuitive Care, para iniciar o evento. Obrigada, pessoal. Alô. Oi, pessoal. Em primeiro lugar, obrigado por estarem aqui presencialmente. O pessoal que está online também, obrigado por assistir a gente. Eu vim aqui para falar um pouquinho de um tema que é muito conhecido da Intuitive Care, que é recursos de glossos, e a parte de IA, que é o tema da moda, né? É o que está todo mundo falando, all the cool kids. Então, eu queria começar, na verdade, com um exemplo para me colocar todo mundo no mesmo plano em relação a IA. Eu sei que algumas pessoas certamente já testaram ChatGPT, Gemini e tal. Algumas pessoas testaram uma coisinha, fizeram uma conversinha com eles e outras pessoas já utilizaram realmente no meio de trabalho ali. Eu queria começar com um exemplo que eu acho que é comum para todo mundo, que é montar uma apresentação. Por isso que eu brinquei que é um meta-exemplo, na verdade, né? Porque foi como eu usei IA para essa apresentação e mostrar um pouquinho de como é que são as interações, para começar a tangibilizar do que funciona bem, o que você tem que tomar um pouco mais de cuidado, com uma coisa que seja fácil para todo mundo entender. Vamos lá. Então, primeiro ponto aqui é como é que era, né, montar uma apresentação pré-IA, e sim, essa imagem aqui foi feita por IA, e ela me ajudou aqui com toda a estruturação de quais eram os temas, etc. E isso eu fiz ao longo da apresentação inteira. Então, você consegue, com poucas palavras, pedir para a IA te ajudar a estruturar algumas coisas, né? E ela tem uma qualidade no que ela consegue trazer muito grande, né? Então, imagina eu montar esse diagramazinho aqui ilustrativo há 4 anos atrás, né? Na verdade, há 1 ano atrás. Por um acaso, eu usei um que foi lançado recentemente, que é o Gemini Banana Pro, que ele realmente é muito bom para a imagem. Então, enfim, tinha pesquisa manual, você tinha que sintetizar, estruturar e criar os slides, que era um trabalho bastante braçal. Nessas duas aqui em particular, cara, a IA ajuda muito para a criação de slides. Você também tem IAs específicas, né? Mas aí, essa daqui, às vezes, ela patina em algumas coisas e é o que eu vou mostrar para vocês. Então, pré-IA, a gente tinha esse processo humano dependente. Agora, o que você precisa? Me dá uma imagem esquemática de como era o processo de montar uma apresentação sobre tecnologia antes de existirem IAs generativas. Pum, imagem, pronto, resolvido. Então, uma coisa que demoraria, sei lá, uma semana para eu montar aqui, né, fazer todos esses desenhinhos, ia catar a imagem na internet, demorar muito tempo. Isso aqui demorou, acho que 15 segundos para ele pensar e gerar a imagem, né? E nota que ele já me ajudou com estruturas aqui que eu não mencionei aqui em cima. Então, ele conseguiu extrair e entender o que eu precisava. E, é claro, esse processo dele entender com base no que eu falei, ele não é perfeito, né? Mas é bastante bom, né? E aí, eu não sei aqui, quantas pessoas aqui já usaram ChatGPT, Gemini, sistematicamente? Todo mundo. Então, beleza. Eu não sei dos 70 online quantos já usaram ou não, mas então, certamente, vocês usaram, vocês também já se depararam com esse tipo de coisa, onde você pede para ele uma coisa, ele te dá uma imagem que não é, ou te dá um texto, alguma coisa que não é exatamente aquilo que você quer, aí você, corrige um pouquinho esse processo aqui para mim, aí ele corrige e atrapalha outra coisa, e aí você tem que ficar andando com ele, e de vez em quando ele patina, você entende que aquilo ali não vai a lugar nenhum, né? Então, assim, todas essas coisas, elas são bastante comuns ali para IA, e são comuns a todas as IAs. Algumas vão performar melhor, outras nem tanto, enfim,
Algumas são específicas para contextos específicos, então você tem IAs muito boas para geração de código, você tem ferramentas que te ajudam, por exemplo, vão ser focadas em montar slides, etc. Então, isso daqui é meio que um básico que eu acho que, pelo visto, para todo mundo que está aqui já conheciam, mas eu não sei das outras 70 pessoas quanto elas já tinham usado. Beleza? E eu acho que esse ponto aqui é fundamental de entender da IA. Ela ajuda muito, traz muita produtividade, mas tem certas coisas que, assim, não adianta, ela não é uma ferramenta mágica, ela tem um funcionamento específico, bem definido por trás, e ela vai ser boa para algumas coisas e para outras ela pode patinar um pouco. Beleza? Então, aqui está, mais uma vez também gerada com IA, alguns dos riscos da IA, né? Então, ela vai conseguir entregar coerência muito rapidamente, mas ela vai te entregar uma coerência tão boa que é algo mentiroso convincente às vezes, né? Ela não vai checar fatos, né? Você tem, claro, técnicas para isso, de buscar dados fora do contexto da IA, adicionar coisa no contexto da IA, mas às vezes você adiciona essas coisas no contexto e ainda assim ela não consegue entender direito. E tudo isso tem a ver com como as coisas estão implementadas, quais são as especificações da tecnologia específica, etc. Mas aí a gente começa a entrar numa seara um pouco mais técnica, mas o ponto é que todas elas vão ter algum grau de limitação, beleza? E como exemplo, tá, eu precisava escrever um artigo baseado na minha dissertação, alimentei minha dissertação para IA e, assim, ela só me jogou um monte de coisa aleatória, assim, completamente, factualmente errado, de coisas que estavam dentro do contexto que eu alimentei para ela. Então, assim, é uma coisa para você tomar cuidado, dependendo do que você for fazer, dependendo do grau de commitment que aquilo vai gerar, né? Então, aquilo dali é uma apresentação que você vai mandar para a diretoria, alguma coisa que você precisa mandar para algum órgão regulatório, enfim, precisa tomar cuidado e é sempre a responsabilidade do humano de auditar aquilo, né? Ela vai te acelerar, mas existe um issue de responsabilidade na IA que, enfim, muito por conta dessa questão dos fatos inventados, né? Que o pessoal chama de alucinação, na prática é um erro, né? Ela simplesmente errou, deu a resposta errada, né? Assim como qualquer programa pode ter algum bug ou algum erro, e a IA não está livre disso, né? Então, ela vai ser muito boa para ler, criar massa de dados, fazer coisas... Ela consegue fazer coisas relativamente grandes, mas você tem que tomar cuidado com o tamanho do problema que você está passando para ela. Se você passar um problema grande demais, você vai começar a entrar muito frequentemente na parte do mentiroso convincente. Ela não vai te dizer, não consegui entender. Ela vai te dar alguma coisa coerente e factualmente errada que pode te gerar problemas dependendo do uso que você for dar, né? E, bom, isso aqui é um exemplo que não tem nada relacionado a glosas, né? Então, agora a gente tem que entender como é que isso se transfere para o ambiente que a gente quer tratar aqui, que é a parte de glosas. Então, vou começar aqui com o cenário de glosas, baseado nos dados que a gente tem na Intuitive Care, beleza? Então, hoje em dia, a gente já tem alguns dos maiores players do mercado e a gente já tem, na nossa base, cerca de 3 bilhões de glosa por ano passando, beleza? Dessa glosa aqui, isso aí é cerca de 11% do volume de faturamento, né? Então, os hospitais faturam cerca de 27 bilhões por ano, né? Os hospitais da nossa base, uma glosa inicial de 11%, dá lá seus 3 bilhões por ano. Então, muitas linhas, um valor bastante significativo, né? E muito trabalho a ser feito aqui, né? Então, a pergunta natural, considerando o volume, como é que a gente traz IA para o jogo aqui. E aí eu vou passar para a Aline, que é a nossa diretora da parte de recursos de glosas, para ela comentar um pouquinho sobre esse cenário e sobre o que a gente vai falar na sequência. Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom, falando um pouquinho da glosa, né, a gente sabe que é um desafio muito grande a gente revisitar esse tema, essas justificativas, a equipe, né, como um todo, se a gente fosse auditar 100% das justificativas, avaliar a qualidade das justificativas, a gente não conseguiria ter condições, né? Então, assim, por mais que a gente tenha uma equipe qualificada, a gente sabe que tem falhas no processo, né? Nós somos humanos. Então, a IA vem para potencializar essa auditoria, né? Ela não vai ser substituída, né? Mas ela não vai substituir o trabalho do analista, né? Mas ela vai potencializar. Então, hoje, com a IA, eu consigo auditar 100% das justificativas, né? Sem a IA, isso seria humanamente impossível, né? A não ser que a gente tivesse um recurso gigantesco.
para estar atuando sob essa justificativa, sob a qualidade da equipe. E é um desafio muito grande, né? Porque é a nossa última oportunidade de recuperação. Então, a gente tem que garantir essa qualidade. Porque senão esse dinheiro não vai voltar para dentro de casa, né? Então, acho que isso é um trabalho bem constante da equipe, da gente aprimorar, de qualificar. E aí vem ajudar a gente que está na gestão a ter um olhar mais voltado para a causa, né? Para o problema. Aonde está o maior gargalo, onde a gente está errando, para a gente conseguir aí ajudar a equipe a desenvolver, né, e evitar esses erros futuros, né? Então aqui, como vocês podem ver, então o problema hoje é a falta, né, de visibilidade. A gente não consegue humanamente, né, auditar 100% das glosas, né, que são milhões de itens, como o Luiz comentou, né? E onde a gente está errando? Nessa auditoria manual impossível, né? Então a solução seria essa, auditoria de qualidade em massa com a IA. Tá? Todo mundo aqui trabalha com glosa ou não? Então, vocês sabem muito do que a gente está falando, né? E aí, engloba também outros pontos, porque às vezes o motivo de glosa informado pela operadora, ele é muito genérico, né? E às vezes a própria IA vai dar uma nota alta, mas quando a gente vai analisar pela expertise, a gente vai falar assim, poxa, mas tem coisa a mais que eu posso contribuir aqui, melhorar, para poder potencializar a minha recuperação, né? Ter um retorno melhor. Então, por isso que a gente fala que a IA vai auditar 100% da justificativa, classificando a qualidade para orientar a gestão, mas ela não vai substituir a nossa avaliação, tá? Aqui, agora é o Luiz. Isso. Aqui é a IA, então é um produto novo que a Intuitive Care está atuando agora, né? Está trabalhando, mas é um produto ainda que a gente está constantemente aprimorando, né? Como eu falei, a glosa, ela é muito variável, né? Então, a gente sabe que, às vezes, a operadora glosa por vários motivos, mas o real motivo, né, tá oculto lá, fica entre linhas. Então, aqui é a nossa tela, o nosso front, tá? Da plataforma da Intuitive Care, onde a gente acionou a IA para classificar, né, a qualidade das justificativas do nosso time. Tá? Então, aqui vocês veem, tem a classificação por... Tem a classificação por estrelinha. Então, 4 estrelas significa que foi uma justificativa de qualidade, né? 5 estrelas, a gente pode falar que quase perfeita, né? 3 estrelas, aí está uma justificativa mediana. 2 estrelas já está uma justificativa mais de baixa qualidade. Então, aqui a gente tem o item glosado, né? Então, aqui foi um exame. O motivo da glosa, excesso de procedimento ou procedimento sem justificativa. E aqui a gente tem a justificativa de recurso de glosa, que neste caso a IA classificou com 4 estrelas. Então, aí ela coloca aqui, por que ela classificou com 4 estrelas? Então, uma justificativa que apresenta coerência, está tecnicamente estruturada, indicando que o procedimento foi cobrado diariamente conforme o pedido médico, o que é relevante para contestar a glosa por excesso ou duplicidade. A presença do anexo reforça a documentação comprobatória exigida para este tipo de glosa, porque ela está falando excesso. Então, se eu apresento a prescrição, o laudo, né, eu já estou sustentando esse recurso de forma mais forte, né? E, contudo, a argumentação poderia ser um pouco mais detalhada para alcançar a nota máxima, explicando melhor a necessidade clínica do procedimento repetido. Aí a gente entra num ponto que é onde a gente está cada vez mais aperfeiçoando, como eu falei, aí é um produto novo, né? É que limite de caracteres, né? A gente tem operadora que tem 75 caracteres. Como você faz uma justificativa boa com 75 caracteres? 150 caracteres, gente, é uma linha e um pedacinho. É muito pouco. Então, assim, a gente sabe que com a TIS, a 4.01 já aumentou o número de caracteres, mas muitas operadoras não aderiram ainda a esse padrão, né? Então, ainda continua 150, né? A grande maioria 150 caracteres. Então, a gente fica um pouco limitado. Então, muitas vezes, a gente pode falar, poxa, a IA classificou com 4, mas a justificativa está muito boa. Eu estou limitado, né? Então, aí o anexo vem aí para dar um peso maior, mas a gente sabe que nem tudo vai ter o anexo, né? Então, isso é muito legal. Aí eu vou trazer aqui agora um caso que a IA classificou com 3.
Então, aqui a gente vê que é um exame, novamente, né? Foi item cobrado em duplicidade. E aí ela classificou como 3. E aí a justificativa da análise da qualidade, tá, que apresenta uma argumentação moderadamente relevante ao afirmar que o procedimento foi cobrado diariamente conforme pedido médico, o que pode justificar cobrança repetida. No entanto, a ausência do anexo enfraquece a defesa. Então, neste caso, o analista não colocou o anexo. Então, numa cobrança de duplicidade, o laudo do exame ou o pedido, ele é muito importante para a reversão da glosa. Então, nesse ponto aqui, a IA já sentiu falta, né, principalmente pelo motivo do anexo, para poder contribuir para uma melhor classificação, tá? Tem alguma de 2, Luiz? E aí, só um exemplo, né? Que a gente está filtrando uma parcela pequena, como o Luiz citou, a gente tem dentro da plataforma em torno de 3 bilhões de glosa, mas quando a gente vê aí o valor, né, na tela anterior, estava mais de 1.000 itens, né? Imagina quanto tempo a gente perderia para ver, ler justificativa por justificativa do time, para avaliar a qualidade dessa justificativa e ainda dá tempo de acionar o time para corrigir a justificativa antes de enviar o recurso de glosa, né? Então, às vezes, a gente fazia uma análise mais amostral. Então, a gente pegava os principais ofensores, algum por valor, né? Ah, vamos ver o que tem mais valor de glosa. A gente focava naquilo para poder avaliar a qualidade e garantir o envio aí de glosa do recurso de glosa mais assertivo. Isso é feito, porque a gente estuda muito os clientes no Brasil, é um processo muito mais na correria para que não perda prazo. É um processo que garante que pelo menos a maior parte deles esteja sendo repulsados. Quando a gente olha por esse âmbito, quanto que está ficando atrás de eu ler o que foi justificado? Eu acho que o grande ponto aqui é entender que existe, para além do recurso, também outras alternativas. Se eu estou recursando todo mês X%, não queira que a gente espere que esses X% vão ser todos voltados ainda em percentual. Então, o grande ponto é olhar para um lugar onde a gente entendia que era o máximo onde eu poderia ir para garantir esse retorno do recurso. E a gente está conseguindo potencializar esse máximo. Porque a gente parou de falar, olhando para a glosa, em quantidade. Isso E a sensação que eu tenho é que sempre glosa era quanto eu consigo mais, E agora eu comecei a falar sobre qualidade. Isso para mesmo. que eu garanta que isso seja devolvido, não só esperado. Né? Com certeza. Então, porque quando a gente fala até nessa questão, como a Ívila citou, do prazo das operadoras. Então, a gente tem um prazo para recurso. E se eu não contestar dentro do prazo, aí não tem mais o que fazer. E hoje, nem numa negociação a gente consegue pleitear, né? Perdeu o prazo, você teve chance, não recursou, mesmo que tivesse feito um recurso de baixa qualidade, mas não foi feito, né? E muitas vezes, vários hospitais optam por enviar no prazo e não garantem a qualidade por conta do volume, né? O volume muito grande de glosa, a gente sabe que isso é um ofensor para todos os prestadores de saúde. E a gente tem esse desafio de fazer uma análise de qualidade num prazo curto e ainda tentar fazer uma auditoria da equipe, né, para ver se de fato elas estão analisando com qualidade, porque muita gente fala assim, será que o recurso foi bom, né? Vamos dar uma olhadinha, mas aí, como eu falei, tem um time disso, né? E com a IA, a gente já consegue garantir isso com um clique. Então, simplesmente com um clique, a gente roda a auditoria de todos os itens que foram analisados e consegue aí filtrar por qualidade da justificativa, que aí vai ter a classificação, né, de 5 a 0, e aí a gente consegue falar, opa, vamos atuar nesses casos aqui e ter uma análise mais assertiva aí em massa, né, porque aí a gente já está falando uma análise em massa de milhões de itens. Aqui o Luiz filtrou uma justificativa que foi classificada com 2 estrelas, né? E a gente vê que aí é um equipo de infusão. E aqui no motivo de glosa é equipo sem justificativa. E aí quando a gente vai analisar aqui o que a IA trouxe, ela fala que a justificativa apresenta um contexto clínico relevante,
puérpera com pré-eclâmpsia e necessidade de sulfato de magnésio, porém não aborda diretamente a glosa relacionada à cobrança de material em quantidade incompatível. Não há explicação técnica ou documental que justifique a quantidade do material cobrado, nem há anexo que comprove a necessidade de uso do equipo. A argumentação é insuficiente para afastar glosa, pois não responde o motivo específico da glosa. Então, quando a gente fala de equipo, a gente sabe que cada hospital tem uma diretriz de troca, né? Às vezes a troca é a cada 20... Tem medicamento que é de infusão contínua, então a troca vai ser a cada 72, e agora a gente tem também a questão de até 96 horas, né? E a gente também tem as situações que a infusão, ela não é contínua, então aí a troca seria a cada 24 horas, ou dependendo do medicamento, do hemocomponente, a cada uso, né? Então, nisso seria importante o analista sinalizar, olha, para que foi fundido? O sulfato. Mas o sulfato justifica a cobrança de 2, 3 no dia? Não, não justifica a cobrança de 3, 2 no dia, né? Então, aí a gente consegue já avaliar de forma mais rápida o que está faltando, né? Para melhorar essa justificativa. Não, eu acho que aí eu sei. Acho que aqui embaixo. Oi? Aí voltou. Ficou alguma dúvida em relação à IA na glosa? Vocês entenderam a importância, né, que hoje, né, sem a IA, a gente não vai conseguir a IA auditar 100% dos casos, né? Então, ela vem aí para complementar esse processo em massa, né? Então, a gente aí consegue garantir um recurso dentro do prazo. O Luiz, no slide, teve um slide que ele mostrou, a gente tem um tempo médio, tá, de recurso de glosa hoje, com os clientes que a gente tem na plataforma, 50 dias. Então, a gente vai conseguir também reduzir esse prazo, né? Porque a gente consegue avaliar essas justificativas de forma mais rápida e garantir essa entrega mais rápido possível e uma recuperação financeira mais rápida também para os nossos clientes. O aprendizado que a gente vai dando. Com a experiência da gente na plataforma, o que a gente vai ganhando de eficiência? Eu tenho uma eficiência imediata, mas eu também tenho uma eficiência que é vista com o tempo. Então, quando a gente olha para a glosa, também o aprendizado. Porque se eu estou tendo, por exemplo, as 5 estrelas, que elas passam a ser benchmark, para minha equipe de analista, eu sei quais são os pontos fortes para aquele perfil de glosa, quais são os pontos fortes para aquele perfil de glosa, também vira aprendizado, também vira treinamento para o time. Ao passo que pode ser que eu tenha um analista ou um funcionário que está todo mês fazendo aquela justificativa, que é 1 ou 2 estrelas, que não está sendo recuperada, e aí dado o contexto que a gente está trazendo, mas que de repente ele nunca parou, ninguém nunca parou para entender aquele motivo, e todo mês ele está repetindo aquilo. Por quê? Porque a gente está trabalhando com execução desse processo. Tem uma glosa, eu estou entendendo que é assim que eu respondo, todo mês eu estou respondendo assim e está tudo bem. Então, a gente também está trazendo um ponto de treinamento, de aprendizado, onde eu não tenho um olhar só para o momento atual, para a glosa desse mês, para a demanda de glosa desse mês, mas um olhar para frente, de treinamento, de olhar quem é, de repente, aquele analista, e de repente eu consegui, né, todos esses dados, eles são exportáveis, entender, cara, quem é que está conseguindo fazer essa parte mais completa? Eu tenho, sim, a limitação dos caracteres, mas aí mais a importância de ser eficiente. Então, é só falar muito, ou, por exemplo, um anexo garante uma força maior. E eu gosto muito de olhar para o processo da automação e da IA como um aprendizado. Ela está ajudando a gente a crescer. Definitivamente aqui, não é que eles vão ficar fazendo sozinho o processo. A gente tem que olhar, mas quantas vezes eu paro e vejo se esse erro não está se repetindo todos os meses? Acho que essa é uma análise da própria glosa. Tem glosa que todo mês critica por um motivo, e todo mês ela está acontecendo. Se eu olho o histórico disso no ano, por que ela se repete? Por que eu não aprendi com ela ainda? Acho que para a gente que está dentro do processo, é entender que aqui é um ponto para além do preenchimento imediato ou da análise imediata, mas para que a gente olhe em meses, no ano, quanto que eu consegui recuperar. E aí, trazendo um exemplo do ano passado, eu estou falando sem IA, sem justificativa,
isso aqui é algo novo para a gente, mas que a gente está entendendo como um grande estratégico para a operação de vocês, a gente já teve uma recuperação de 2 bi para os nossos clientes em glosas recuperadas. Então, olha o histórico, né? Tem BI que analisa isso. Como que eu consigo reforçar dentro de cada hospital, clínica, cliente, como esses dados podem ser estratégicos para a gente no longo prazo também. Eu queria até comentar uma coisa que você falou aí, que é justamente a parte de um analista que às vezes pode ter uma produtividade absurda, mas será que a produtividade dele tem qualidade de fato? Né? Então ele pode estar fazendo milhares de justificativas e todas muito simplistas, sem o que ele de fato precisa mandar. Então tem uma questão da qualidade do trabalho versus a produtividade ali também dele. Né? Então o cara consegue ser produtivo com qualidade, não simplesmente só colocando qualquer texto ali minimamente razoável, realmente analisando e tomando o tempo necessário para fazer aquela argumentação frente ao operador. E com essa parte da qualidade da justificativa, finalmente dá para auditar isso, né? Porque para qualquer hospital de porte médio já é algo inviável de fazer manualmente esse tipo de auditoria, né? E bom, isso aqui é o que a gente já tem rodando, tá em beta ainda. A gente lançou isso no mês passado para alguns clientes específicos, mas não é aqui que se limita a nossa visão do que dá para fazer, né? Isso daqui é o que a gente vê, digamos, como uma meta, ou pelo menos na parte de recursos de glosas, né? O objetivo final da coisa, né? E aqui entram alguns pontos que são, digamos, os pontos sensíveis ali da IA. Por que você não pula direto para uma IA que faz a justificativa? Porque você precisa das informações certas. E as informações estão muito dispersas e são muito variáveis. Você tem que conseguir pegar isso e passar isso para o contexto da IA. E ainda lembrem-se que não adianta simplesmente passar uma montanha de informações para a IA, porque ela vai se perder. Então você tem que saber exatamente quais informações você precisa para conseguir passar um contexto específico para ela conseguir elaborar uma justificativa que faça sentido, né? Então a gente tem, e aí onde a gente vê essas coisas, como a gente vê elas se integrando, né? A gente tem as próprias automações da Intuitive Care, a gente tem os dados que estão nos nossos outros módulos, então módulo de autorização, módulo de faturamento, módulo de contrato, tem as informações que estão nos sites das operadoras, tabela própria de cobrança, os demonstrativos, Brasíndice, Anvisa, ANS, Simpro, enfim, fontes de tabelas de precificação, né? E os próprios ERPs, quando você precisa pegar uma nota fiscal de uma PME que você precisa comprovar, esse tipo de coisa, né? Se a IA só gerar justificativo, mas você continua tendo que entrar nessas fontes, ela ajuda, mas não resolve, né? Então, ter esse ecossistema rodando aqui e para conseguir alimentar essa IA é fundamental. Você não consegue ter uma coisa sem a outra, senão, mais uma vez, você vai alimentar um monte de dados aqui para a IA e ela vai cuspir o que ela entender daquilo, que não vai ser muito. Porque ela tem um limite para o quanto ela consegue ler. Não adianta você passar todos os prontuários de todos os pacientes, ela não vai se virar com aquilo, né? Você tem que conseguir filtrar e passar a informação que seja contextualmente relevante para o que ela precisa fazer. Mas esse é um ponto interessante, a gente escuta muita dúvida de assim, até que ponto a IA vai interferir ou vai ajudar? E aí ouve-se muito, de uma forma geral no mercado, a coisa de que a IA vai revolucionar, que o que a gente tem hoje. O que o Luiz está trazendo é uma visão muito transparente, clara, e eu queria que você detalhasse esse ponto, Luiz, de até onde se consegue, porque me parece, às vezes, eu não sei se vocês têm essa percepção, de que tudo agora vem com um nome A, né? Quase que um selo para ficar mais atrativo. E quando a gente discute isso internamente enquanto produto, na maior parte das vezes, o que a gente recebe de tecnologia é que assim, não, ok, mas não vai mudar nada efetivamente se eu colocar a palavra IA. Não é só sobre ser comercial. Não, eu preciso trazer clareza do que isso muda ou não. E eu queria muito que você falasse sobre isso, porque a sensação que dá é que assim, poxa, mas não tem IA? Mas o mercado está falando que é IA, Luiz. Por que isso? Entende? E é um ponto assim, na verdade a gente se depara, a gente já está no mercado há 8 anos, então a gente vê há pelo menos uns 5, 6 anos o pessoal colocando IA. Muitas vezes a IA do cara é um if, né, no código. Então se faz isso, então faz isso, né? Se encontra esse valor aqui, faz isso.
E a gente sempre foi muito sóbrio com isso, a gente não tem um perfil muito comercialzão, né? O perfil é mais técnico. E aí, assim, pra gente, a IA tem um problema de termo, né? Que a IA é um termo genérico, né? Então, por exemplo, meu orientador foi fazer uma palestra sobre IA, ele foi começar a palestra, não, os primeiros termos de IA vêm lá dos sumérios. Sim, então é uma coisa que se discute há muito tempo, se discute desde antes de existir computador, a questão de inteligência artificial. Mas se a gente for olhar o que mudou, né, desde de um programa normal para o que você tem hoje, é a parte, na verdade, do machine learning, né, que aí começa a ter um pouco mais de tração ali, 2007, 2008, até evoluir, até chegar nos modelos de IA generativo em 2017. Tem um paper do Google que meio que dá o start ali da arquitetura, que até hoje é o grosso dos modelos usam, né, que é a arquitetura de transformer. Então, assim, quando a gente fala IA, pelo menos dentro de casa na IC, a gente está falando de modelos de machine learning ou de IA generativa, né? E aí aqui, cara, tem algumas questões de como é que você vai usar ela. E aí você tem que entender quais são as vantagens e limitações dela, né? Existem limitações como existem limitações para absolutamente qualquer programa. E a limitação dela tem muito a ver com o tipo de informação que você vai submeter para ela, né? Ela vai inventar informação, mas se você der informação, ela consegue pelo menos voltar ali. Isso é uma capacidade, na verdade, dos últimos 3, 4 anos, né? Enfim, tem uma arquitetura específica que ela meio que busca documentos fora, enfim, e aí ela consegue ter dados factuais melhores. Mas aí você ainda não elimina o processo de alucinação. Porque tem uma coisa também que é intrínseca da IA, como a gente entende ela hoje, que ela é um componente, ela tem um componente aleatório. Isso está construído na arquitetura dela. Ela é inerentemente estocástica. Então, você não consegue ter 100% de certeza do output que ela vai dar, né? E outra coisa, hoje em dia, pelo menos na maneira como a gente faz e usa IA, isso não estou falando a gente ser, estou falando OpenAI, Google, ela é uma caixa preta, ela funciona como uma caixa preta. Tem uma grande discussão, já também há alguns anos, de como é que você abre essa caixa preta e consegue entender o que ela está, digamos, pensando lá dentro, né? Mas é um problema que está em aberto, pelo menos nas arquiteturas que a gente tem hoje. Tem gente que está tentando construir isso com outros modelos, outras arquiteturas. Então, um dos caras que é um dos pais da IA, que é o Yann LeCun, ele fala que ele acha que os modelos que a gente tem hoje não são os modelos que vão chegar lá naquela IA geral, né, inteligência artificial geral. Mas que, na verdade, ele está trabalhando em outros modelos, baseados em técnicas novas e tal, que tentam resolver muito dessa questão da parte factual, né, da parte de raciocínio. A forma como a IA raciocina hoje, tem muito pesquisador que diz que não é bem raciocínio. Enfim, eu tenho minhas dúvidas ali, mas aí a pergunta fica mais filosófica. E, enfim, então a gente passou aqui muito do ponto das informações que precisam ser alimentadas, que são essencialmente as informações que você precisa para fazer uma boa análise de glosas, e a gente tem a questão da limitação do contexto, né? Então, não dá para eu simplesmente exportar todas as informações e deixar a IA se virar. Ela não vai se virar. Eu tenho que minimamente conseguir saber, para aquela justificativa que ela está elaborando, quais são as fontes de informação que eu preciso de uma forma bastante concisa. Não dá para eu colocar todas as informações de todos os pacientes, de todo o meu faturamento dos últimos 2 anos e achar que ela vai se virar. Ela não vai se virar. Beleza? E aí aqui, o que a gente enxerga como, digamos, um paliativo para essa questão da aleatoriedade da IA, que é também uma coisa muito recorrente nessa parte de inteligência artificial, é você ter uma IA que gera e outra IA que valida e qualifica, né? Então, os primeiros modelos, né, fundacionais lá da OpenAI, eles funcionavam um pouco assim. Você tinha um cara que gerava e outro cara que tentava identificar se aquilo dali tinha sido gerado por uma IA ou tinha sido um ser humano que tinha feito, né? E aí eles conseguiram evoluir treinando o modelo até que chegou o cara que auditava aqui, dava mais ou menos 50-50 ali entre o que era, se era gerado ou não. Ele não conseguia decidir direito. E aí foi que eles entenderam que eles estavam com algo muito poderoso nas mãos. E ainda assim, a gente tem aqui alguma chance de erro, aqui alguma chance de erro, e a gente tem o analista humano que vai ser a validação final, né? Porque tudo que a gente está passando aqui, né, tem muita coisa assim. O pessoal de análise de glosas muitas vezes tem muita experiência no assunto, né, muitas vezes tem formação técnica. Então,
tem um tipo de conhecimento que, assim, talvez em algum momento eu consiga passar muita coisa aqui para IA, mas tem um conhecimento tácito de como as coisas estão acontecendo no processo, que são informações que não vão estar no contexto da IA, porque não são pré-fixadas, dependendo do contexto do hospital, dependendo do que ele está ouvindo do mercado, de como aquela operadora está tratando, que isso daqui nunca vai entrar no contexto da IA, porque não é nenhuma informação digital, né? É uma informação que simplesmente pessoas estão falando coisas, né, e conversando e interagindo dentro do mundo real, né, e não do mundo digital. A gente vai ter também, Luiz, a questão das negociações. Muitas vezes tem negociações em exceção, tem algum acordo que é feito com a operadora e muitas vezes isso não vai ter como imputar essa informação, né? Para a IA utilizar. Então, por isso que faz muito necessário esse analista humano. Exatamente. Então, a ideia aqui é que, assim, essa substituição ela não é tanto sobre substituir, é sobre potencializar. E cá entre nós, isso já aconteceu algumas vezes na história da humanidade, assim. Excel é talvez o exemplo mais próximo e mais fácil de todo mundo entender que antes de, sei lá, 1995, todo mundo fazia as coisas no papelzinho ali, ou então imprimia, o programa de computador era muito limitado, até que a Microsoft surge com Excel. Hoje em dia, o mundo, até alguns poucos anos atrás, o mundo operava à base de Excel, né? Mas o Excel não matou o contador, não matou os analistas financeiros, ele não matou essas coisas. Ele conseguia automatizar muita coisa, tinha linguagem de programação ali dentro, mas ele não matou esses processos. Os processos se refinaram, se melhoraram, se potencializaram, ficaram mais precisos, você conseguiu mais escala, mas o humano ainda estava no loop, né? E a gente tem uma questão também muito relevante aqui, que no recurso de glosa ela também acaba passando, né, que é a questão da responsabilização. A IA, até pela característica de probabilística dela, né, como é que você vai atribuir responsabilidade para um agente IA? E essa é uma discussão que o pessoal tem, por exemplo, com carro autônomo também, né? Assim, tem diversos pontos ali, ou, por exemplo, uma cirurgia robótica, robô falha, mata o paciente. E aí, quem é que se responsabiliza? Né? Tem alguém assinando embaixo daquilo? Né? Ou você vai jogar toda a responsabilidade na empresa que montou o robô? Né? A empresa provavelmente não vai assumir, vai ter no contratinho dela lá que você tem que controlar. E aí, para você controlar, ela vai ter que construir salvaguarda para você conseguir intervir no processo da máquina. Enfim, então tem questões de cunho, chega mais filosófico mesmo, porque elas estão mais tangenciando ética, responsabilidade, que elas não vão ser resolvidas por esse processo. Esse processo aqui é completamente amoral, técnico e direto. As outras questões somos nós que vamos ter que decidir, né? É a sociedade como um todo que vai ter que pensar em como vai lidar com essas coisas. Beleza? E, pessoal, é isso que eu tinha para colocar hoje. Acho que agora a gente abre para as perguntas. Quem quiser tá aí o meu contato. Beleza? Mas, enfim, acho que é isso. Obrigado. Eu que estou perguntando pra caramba. Na verdade, eu queria ouvir de vocês, quem daqui faz recurso de glosa ou já fez. Alguém daqui da sala já atuou diretamente no recurso em si? Vocês? E eu queria ouvir um pouco vocês, assim, dado o que a gente está apresentando, acho que não tem como a gente apresentar uma solução que é solução para a gente. Tem que ser solução para quem faz, né? E, por favor, se alguém quiser falar, por favor. Eu queria ouvir vocês, dado esse contexto, como que é a realidade hoje? Porque a gente está falando de um mundo onde todo dia a gente faz isso, todo mês a gente captura esses resultados, mas eu vou falar a palavra às cegas, né? Assim, sem o monitoramento. Como que vocês veem uma solução como essa hoje? Fala teu nome e o hospital. Eu sou a Daniela, trabalho no Sírio-Libanês. Nós atuamos já com a ferramenta do Intuitive, né? E vendo a leitura, a automação, a forma que está captando, aí já abre várias janelas na nossa mente, porque nós trabalhamos diretamente no Auditar Glosas. E quando a gente olha esse cenário de que a ferramenta ela pode ser complementada com a IA, porque na verdade realmente é um complemento, visto que muitas vezes quando nós apresentamos o nosso faturamento, tudo aquilo que é devolvido, ele não é 100% fidedigno ao que foi faturado. Então, assim, existe um cenário onde
há possibilidades para que volte isso para uma IA e a IA consiga dar uma resposta automática, mas vai muito da expertise, e aí não puxando a sardinha para o humano, mas vai muito da expertise daquilo que você está lendo em mãos e aquilo que você realmente tem de dados. Quando a gente olha as estrelas, né, daquilo que está sendo descrito para se recursar e aquilo que realmente compõe a glosa, aí a gente também tem um conflito de interesses de vários lados ali, né? Sobre a operadora e sobre aquilo que ele está devolvendo para a gente. Porque muitas vezes, quando a gente vai analisar o que eles estão devolvendo, ele não condiz com um padrão ANS. Que quando você vai responder, e aí a gente tem que trabalhar como instituição, não como pessoa física, você vai responder no padrão ANS. Então você tem que. Então é um jogo onde muito se cresce. Então é uma ferramenta muito boa, vendo nesse âmbito de quantidade de linha, porque são muitas linhas, são muitos motivos repetitivos, são glosas recorrentes, que a gente sabe que são glosas estratégicas, e aí a gente não pode nem pulverizar isso dizendo que é do mercado, porque não são de mercado, são de operadores e são de alguns casos específicos, itens específicos, mas é uma dinâmica, eu olhando aqui todo esse contexto e colocando pro dia a dia, ele vai ser bem funcional. Mas vai ter que aprimorar bastante coisa pra gente colocar mesmo no dia a dia, na prática mesmo no dia a dia. Mas eu gostei bastante do que eu tô vendo aqui. Eu até para complementar, acho que você tocou num ponto muito bom, que é a qualidade justificativa. E sempre que a gente vai falando de IA, a gente tem que lembrar o que a gente alimentou para aquela IA. No caso aqui, o que a gente alimentou? A gente alimentou os dados associados àquela glosa, né? Enfim, anexos, justificativas, etc. Eu não alimentei, por exemplo, se vocês estavam esperando um anexo, a área responsável não mandou o anexo para vocês, e vocês tiveram que responder com o que vocês tinham para responder, né? Então, assim, isso daqui também, por exemplo, quando eu falo da questão da produtividade, é claro que isso daqui é mais um parâmetro, né? Você não pode... Essas coisas, elas não são absolutas, porque, mal ou bem, elas estão no mundo digital e a gente está no mundo real, né? Então, assim, você tem coisas, processos que, pelo menos hoje em dia, ainda dependem de seres humanos ali no loop, e talvez sempre dependam, né? E essas coisas podem atrasar, podem demorar, podem ter circunstâncias diferentes. Eu posso ter uma coisa que a gente viu muito no começo, quando a gente estava refinando as respostas da IA, né? A IA estava dando muito peso para anexo e documentação. E aí foi onde a gente entrou com os especialistas. Olha, anexo e documentação é muito relevante para algumas coisas, mas, por exemplo, você não tem que ficar anexando o contrato o tempo inteiro, né? Você tem que mencionar a cláusula do contrato, ok, mas você não precisa anexar o contrato o tempo inteiro. Então, esse tipo de refinamento também é aquele negócio. A gente falou para a IA, olha, tem que ter anexo. Então, a IA entendeu, olha, tem que ter anexo. E essas coisas a gente precisa refinar, porque são muitos pequenos comportamentos sutis, finos, que, enfim, vão impactar como ela entende as coisas, né? E é aquele negócio, é mais um ponto, é mais um parâmetro, é mais um complemento. Ela ainda não está nem perto de trocar completamente tudo que é feito no processo, porque tem muita coisa, né? Claro que quando a gente está... quando olha a diretoria ali, né? Você olha o número, parece que aquele número ali, é só senta o dedo e vambora, que mais dedo, mais número, né? Mas você tem outros processos que dependem, processos que travam, né? Tem muita coisa que passa ali no processo de recursos de glosas, que ele essencialmente tem que voltar em todo o histórico do que aconteceu para conseguir elaborar uma justificativa. Tem muita informação e muito processo, e às vezes coisas que podem não estar lá. O médico, por exemplo, às vezes não colocou no prontuário. Não sei, entendeu? Ou às vezes o prontuário não é eletrônico, não tem checagem eletrônica, e aí ela vai buscar onde a informação? Né? Não tem como. Aí a gente vai pedir o prontuário, tem que pedir para o SAMI. Aí eu tenho um tempo para entregar, aí tem o tempo do recurso. Então a gente sabe que tem muitas coisas ainda que envolvem o processo como um todo, né? Até mesmo a questão que você citou de negociações, às vezes. Por exemplo, às vezes a justificativa está de baixa qualidade, mas porque foi uma negociação e acordou uma justificativa padrão. E aí você manda aquilo, aí a IA vai lá e classifica com 2, porque tá uma justificativa padrão. Não tem nada a ver com o motivo da glosa, né? Mas é uma negociação. Essa avaliação que nós, depois que
foi feito a digitação, o analista passou por esse processo. Nós, como parte operacional, nós conseguimos avaliar isso antes de que seja gerado um relatório? Existe algum botãozinho ali, uma flag, onde eu vejo exemplos do que já foi dito sobre aquele mesmo motivo, 1705? Alguma coisa sobre contrato, alguma... Hoje não. Como eu falei, a gente lançou esse produto Um piloto. no mês passado, um piloto, a gente ainda tá rodando em casos bem limitados. Mas uma coisa que é relativamente comum nessas partes de IA é você ter um positivo ou negativo, do tipo, tá fazendo sentido ou não tá fazendo sentido. Né? Isso eventualmente vai retroalimentando ali a IA, e aí, enfim, como você vai retroalimentar, e tem várias maneiras de fazer isso. Né? Mas definitivamente é um caminho ali possível. Só que tem alguns pontos, por exemplo, eu vou dar um polegarzinho para baixo, porque aquele tipo de justificativo foi uma justificativa padrão que eu combinei, mas é uma justificativa padrão ruim. Não vai adiantar eu alimentar para ele que aquilo dali não foi ruim. Eu posso confundir mais ele do que outra coisa. Porque eu vou dizer para ele que, na verdade, aquela justificativa ali é boa, só que para ele entender que aquilo dali é uma justificativa boa, ele tá dependendo de uma informação que ele não conhece. Então eu vou começar a colocar no contexto dele coisas que estão fora do que ele vai conseguir entender e decidir, sabe? Então, assim, essa questão do o que a gente vai alimentar para fazer com que ele aprenda, também ela tem suas sutilezas. Porque não vai ser só dar um para baixo ou um para cima que vai resolver. Porque, mais uma vez, se eu jogar um para baixo com uma coisa que, na verdade, ele deveria ter dado nota 2, é só que, naquele caso, a nota 2 é aceitável. Entendeu? Ele não vai saber disso. Mas aí, Luiz, tem um ponto que a gente adotou, tá, para o BPO da Intuitive, que eu acredito que seja possível amarrar com a IA, que é o asterisco. Então, toda justificativa padrão, a gente inicia ela com um asterisco na frente. Então, aí a gente já sabe que no futuro, daqui 2, 3 anos, uma negociação, opa, por que essa justificativa foi desse jeito? Porque ela tem um asterisco na frente. Aí lá no motivo interno, título do e-mail com a tratativa. Então, aí eu acho que isso seria possível amarrar. Então, toda justificativa que tem um asterisco na frente, eu vou classificar ela como ok. Por quê? Porque houve uma negociação. Uma tratativa. Isso. Sim. Isso é viável. Assim, e o ponto é justamente esse, assim, que tipo de dado que eu preciso alimentar para a IA. Então, assim, eu preciso informar para ele que foi uma negociação. Portanto, meio que pouco importa a justificativa. Vai do que eu combinei lá com a operadora. Se está com pouco detalhe, com muito detalhe, vale o que eu combinei. E foi isso que eu combinei e é aquilo que tem que ficar. Né? Então, assim, nesses casos, talvez ele nem devesse dar nota, porque a nota é irrelevante ali. Né? Enfim, então, e essas coisas não são muito baratas. Então, podendo economizar de enviar é sempre positivo. Temos perguntas online. Você passa pra gente? Tem uma pergunta aqui do Gabriel. A plataforma prevê a disponibilização de APIs para extração desses dados? Como analista de BI, acho que é BI? BI. Seria valioso acessar esses dados para identificar falhas recorrentes na redação das justificativas e criar análises personalizadas além do dashboards nativos. Perfeito. É uma boa pergunta num tema talvez meio perpendicular ao que a gente tem aqui, mas a gente está, nesse momento, desenvolvendo uma forma padrão de disponibilizar esses dados automaticamente e sistematicamente para os clientes. Na verdade, não só uma API para ser consumida, né, mas a gente enviando e notificando com novos dados sempre que tiver uma atualização. Né? E aí, os dados que a gente manda, né, são os dados que estão exibidos na ferramenta. Beleza? A gente tendo esse processo padrão, vai ficar muito fácil da gente colocar esse tipo de dado sendo enviado facilmente. A gente já tinha isso, mas era, digamos, uma coisa muito customizada e pontual para alguns clientes. A gente está trabalhando uma ferramenta sistemática fácil de ter isso pronta entrega para todos os clientes. Tem só um adendo. Tem um olhar da Intuitive Care. Eu não sei se vocês sabem, mas hoje a Intuitive Care tem 200 funcionários. E 70% desses funcionários são da equipe do Luiz, são desenvolvedores. Então, hoje a gente está com esse olhar para o futuro, e quando o Luiz fala de isso está no roadmap, ou isso está no nosso plano, é que tudo que a gente entregou até aqui
é dentro dessa característica da companhia de ter esse olhar para o futuro e conseguir se antecipar nesse lugar. E não é uma fala, é porque na prática é isso que está acontecendo. Eu tenho 70% da companhia só olhando para esse slide aqui, que é o futuro, ouvindo os nossos clientes, por um lado, porque sem ouvi-los a gente não consegue ir para frente, para que a gente construa esse futuro de forma prática e executável. Porque eu estou falando de um processo extremamente complexo, que hoje a gente conversa com o Sírio, vocês fazem de uma forma, eu converso com o Hospital do Norte, ele faz de outra forma completamente diferente. E que tem, mesmo que vocês tenham o mesmo porte. E para a gente é missão. Acho que é muito importante dizer isso, é missão, ter esse olhar de desenvolvimento de tecnologia. Porque da mesma forma que a IA tem esses detalhes, daqui a pouco ela não tem mais, ela tem outros. Então, o grande ponto aqui é que eu tenho hoje o maior time, basicamente, dentro do ciclo de receita hospitalar do Brasil, olhando para esse futuro e construindo coisas para alimentar esse futuro. Isso é rápido? Isso é fácil? Não. Mas é exatamente por isso que a gente gosta de falar internamente, a gente gosta de fazer coisas difíceis. Mas é exatamente por isso que a gente está nisso. Porque eu preciso testar. E essa palavra pra gente, para vocês, tem que ser transparente no sentido de que não tem, não tá pronto. Não, eu preciso de um tempo de maturação. Do que eu disse assim, não, tudo funciona, tá tudo lindo, porque eu vou frustrar vocês no futuro breve. E vai totalmente desfalcar o nosso discurso de aprender com esse processo e evoluir conforme os passos da complexidade com a tecnologia na saúde, tá? Só para corroborar com esse aspecto, porque não dá para prometer que tem tudo sem a gente ter a responsabilidade, porque eu estou falando de ciclo de receita. Estou falando de milhões de bilhões no final do dia. Tem mais uma pergunta aqui da Gabriela. Além dos protocolos das instituições que podem ser associados para apoio no recurso de glosas, a ferramenta tem alguma interação com documentação, dados ou informações comerciais e de faturamento para apoiar o recurso? A gente tem esses módulos, né? A parte do comercial, a gente planeja lançar um módulo para a área comercial do hospital ao longo de 2026, talvez início de 2027, porque é um ambiente complexo, muita coisa para olhar, né? Então a gente planeja ter isso, beleza? Para a parte de faturamento, a gente tem um módulo de faturamento, então a gente tem todas as informações de faturamento disponíveis, né? Todas as que passam pela gente, né? Particular, por exemplo, o SUS não vai ter. Então, sim, a gente tem isso, e aí a gente vai ter no módulo de faturamento todos os anexos de faturamento que foram utilizados, que foram enviados. A gente vai ter o comprovante da operadora dizendo que aceitou aquilo, né? E todas as negociações, número de nota fiscal, enfim, todas essas informações do ciclo a gente tem dentro da ferramenta. No momento, essas coisas não estão exatamente conectadas, mas digamos que a gente tem que ir construindo as caixinhas e amarrando elas aos poucos. E muito cuidado ao amarrar as caixinhas, porque muitas coisas acontecem no meio desse processo. Quando você tira a informação de um sistema para jogar para outro, passando por, eventualmente, máquina de colaborador. Eu sei que no Sírio vocês conseguiram resolver isso, mas eu acho que é talvez o nosso único caso. As informações, elas têm problemas, geram inconsistências, e a gente tem que lembrar que do lado da operadora isso também acontece, né? Então, a operadora tem operadoras mais sofisticadas, menos sofisticadas, mas certamente tem processo manual rolando do lado de lá, né? E tudo isso gera incerteza, problema na hora de conectar esses dados, enfim, e a gente tem que tomar cuidado para não amplificar o erro da IA, né? Porque senão a gente vai propagando erro, sem ter clareza e sem ter visibilidade. Isso é um ponto muito importante. E até um ponto que eu queria comentar aqui na questão do qualquer coisa é IA, a gente tem, já rodando há anos na ferramenta, uma noção de nota de conciliação, que é baseada numa tecnologia que é bastante utilizada para IA, que é a parte de processamento de linguagem natural, e a gente nunca chamou esse negócio de IA. Por quê? Porque não é IA, porque ele não está fazendo machine learning, ele não está aprendendo nada ali, né? Ele é simplesmente uma conta, é algo técnico. Mas ele entra nessa mesma linha da qualidade, que é como é que eu audito um processo que é altamente propenso a erro em massa, né? E aí a ideia é você ter algum número que você consiga minimamente enxergar ali
a qualidade do processo de fato, né? E aí você conseguiu ordenar, olha, esse cara aqui tá ok, esse cara aqui já começou a ficar esquisito. E aí você olha dos caras que começaram a ficar esquisito para baixo, né? Você estabelece um corte e avalia ali, né? Mas você precisa de algum número para isso, senão você vai procurar agulha no palheiro, né? Imagina, por exemplo, na justificativa, vou olhar como indicador de qualidade o tamanho do texto da justificativa. Não vai funcionar, né? O cara pode ter feito uma justificativa imensa ali só porque ele é prolixo, né? Enfim, você precisa de coisas mais sutis ali para ter essas métricas e conseguir auditar a qualidade dos processos, que é um ponto bastante relevante quando você fala de conectar processo A no processo B, né? Oi, queria parabenizar pela palestra, legal. Queria aproveitar um gancho, não peguei o teu nome. E talvez fazer uma pergunta que não seja tão glamourosa, né? Eu imagino que hoje em dia é muito glamouroso falar de AI, como você mesmo comentou, só que eu imagino que antes de vocês conseguirem chegar nesse nível aqui, tem um monte de heavy lifting, né? Um monte de carregar piano, pela complexidade dos hospitais, dos processos, das bases de dados, dos sistemas de legado e tudo mais. Então, eu queria entender um pouquinho tudo o que acontece, os desafios que acontecem antes de você conseguir dizer, opa, podemos começar a trabalhar agora, né? Perfeito. Excelente pergunta, tá? Porque isso na verdade, onde a gente meio que se especializou ao longo dos anos e essencialmente o que você precisa para alimentar aqui, que é toda essa brincadeira aqui. Aqui são 4 caixinhas, né? O PowerPoint aceita qualquer coisa. Então, são 4 bullet points aqui, simples. Vou resolver o problema 1, 2, 3 e 4. Mas aqui tem um mundo, aqui tem outro mundo, aqui tem outro mundo e aqui tem outro mundo de problema, né? Então, sim, o ponto que você falou do heavy lifting são justamente essas automações aqui. E aí a IA consegue ajudar aqui, não simplesmente fazendo. Você não vai pedir para o robô, me dá isso, ele vai te dar. Ela ajuda aqui, ela tem ajudado a gente melhorando o processo de desenvolvimento. Então, a gente conseguiu fazer alguns benchmarks internos de algumas automações, usando assistente de IA para gerar código, ele acelera às vezes em 2, 3 vezes. Às vezes ele acelera só em 10%, né? Às vezes ele não acelera nada. Mas, tipicamente, para as coisas simples, as manutenções rotineiras que a gente tem, ele acelera bastante. E aí ele consegue ajudar a gente a dar manutenção em mais sistemas, porque para cada sistema que eu integro, né, o pessoal, muitas vezes, quem não é de tech, acha, integrou, beleza, acabou, vamos todo mundo para casa, resolvido, esse negócio vai ficar rodando aí nos próximos 20 anos e tudo certo. Na verdade, eu vou precisar de alguém para toda vez que aquele negócio quebrar, eu dar uma manutenção naquilo, né? E aí, quando quebrar, eu não vou saber exatamente como quebrou, porque se eu soubesse como aquilo ia quebrar, eu já tinha feito um código antes. Então, eu tenho que entrar, ver o que aconteceu para entender qual é o problema. E aí, ajuda muito aí também. Beleza? Então ela te ajuda a identificar o problema, dado que teve um problema, ela te ajuda a identificar qual foi o resultado. Ela tem seus problemas, ela sugere coisas ruins, ela sugere eventualmente coisas inseguras, e você precisa. Aí a gente entra na questão da responsabilidade, né? E a gente entra na questão também do heavy lifting, que você tem que ter toda uma salvaguarda construída em cima de tudo aquilo que a IA te propõe, né? Mas a tua pergunta é perfeita, porque você tem muito dever de casa ainda para fazer aqui, né? Aqui ainda tem muita coisa que não está 100% resolvida. Por exemplo, e uma coisa que é fundamental aqui para a parte de justificativa é a parte dos contratos, né? E isso também a gente já passou, assim, 8 anos no mercado, né? A gente já viu muita coisa acontecer, então a gente já viu um cara que não existia, do dia para a noite ele tem todos os módulos. A gente, cara, tá de brincadeira comigo, para todas as operadoras. Você tá brincando, né, cara? Você não tem isso, pelo amor de Deus, cara. E é justamente isso, o pessoal encara como se é mais um problema, as coisas ficam ali num alto nível, o pessoal não desce pra lama. A lama é funda, cara, a lama é bem funda. Então tem muita coisa para fazer, tem muita coisa para melhorar no que a gente já tem, refinar nos ERPs, tem problema de cadastro ainda no ERP. Então assim, a gente tá falando de IA, beleza, muito legal, aí você alimenta um cadastro errado aqui para IA. Tem uma imagem que estava no... Enfim, eu iterei bastante com a IA ali para fazer a apresentação, mas uma das coisas que é falado em estatística, sei lá, pelo menos uns 20 anos, e machine learning meio que nasceu de estatística, que é lixo entra, lixo sai. Se você alimentar lixo aqui, vai sair lixo. Não tem jeito. Então, assim, você precisa ter informação curada e refinada aqui.
E lembrando, e é claro, as IAs estão aumentando o tamanho do contexto delas, aumentando a capacidade de dados que você consegue passar para ela, né? Que o pessoal no começo estava chamando isso de one-shot learning. Você consegue passar um contexto para ela e ela tomar decisões com aquele contexto. E esses números estão aumentando, você consegue passar contextos cada vez maiores. Mas, cara, assim, a gente não tá nem perto de ter, eu vou passar esse contexto inteiro aqui para ela, vai dar tudo certo. Bom, depende, se tiver bolso infinito, talvez você consiga, mas assim, vai te custar bem mais do que toda a sua equipe de recursos junta 10 vezes para você fazer uma justificativa se você quiser seguir esse approach, entendeu? Porque são muitos dados, né? Não é só contrato. A gente fala de tabelas. Então, é a própria revista Brasíndice, né? Que hoje rege muitos critérios aí. Ela atualiza 2 vezes no mês, né? Então, a Simpro. Então, são vários pontos que a gente precisa estar bem estruturado, alimentar bem para poder conseguir trazer uma análise mais assertiva. Isso aí até é menos variável, né? Agora imagine que quando vocês entrem num novo cliente, aí é tudo variável, né? Como ele tá, o processo que está organizado lá dentro ou não, né? As bases de dados, né? Os vários sistemas que estão, né? Os vários 5, 6 sistemas legados que estão lá dentro. Tem muita coisa que é semelhante de um para o outro, então assim, quanto mais a gente vai passando, mais a gente já vai tendo um know-how ali. Mas até hoje a gente se surpreende com coisas novas, beleza? Então, assim, a gente já está em mais de 400 hospitais e tal, mas, cara, assim, até hoje tem brincadeira nova ali. E até por novos modelos de negócio que surgem na saúde, né? Então, hoje em dia a gente já tem algumas empresas de home care, por exemplo, como cliente, né? Só é uma coisa que não estava nem no nosso radar quando a gente começou a companhia, pelo menos, entendeu? A gente nem sabia. O cara fatura para operadora? Não sei, entendeu? Hoje em dia a gente tem um cliente que é especializado em coisas para autismo. Sim, nem sei se isso existia 5 anos atrás, entendeu? Então, assim, os modelos de negócio em saúde vão inovando também e aí a gente tem que acompanhar. A Aline comentou um ponto interessante que é o Brasíndice. O Brasíndice, você sabe que ele atualiza a cada 2 semanas. Mas você sabe quando é que as tabelas de operador atualizam? Você tem a data cravada, sabe, para todo mundo. Todas elas se comportam bonitinho. Você tem um mapeamento ali de todo mundo. Ela publica na data mesmo. Como é que funciona isso? Né? O demonstrativo, ele sai sempre na data. Você sempre tem ele ali bonitinho. Ele sempre vem no mesmo formato. Não tem surpresa ali. Né? Todas essas coisas elas variam e elas variam de uma forma que você não consegue antever. Porque entra a questão do tem humano no processo do outro lado. E aí, portanto, tem processo do outro lado. O mesmo processo que você pediu a documentação, o cara não conseguiu te entregar, porque naquele mês teve muita documentação e ele não conseguiu. Ou, sei lá, alguém está de férias, não deu. Ou perderam o documento, não sei. Essas coisas certamente acontecem do lado da operadora. Né? E aí você vê aquele motivo de glosa que não tem nada a ver com nada. Por quê? Porque, cara, ele precisava te responder, entendeu? Ele tinha a intuição de que ele não podia pagar aquilo, entendeu? E ele canetou alguma coisa, entendeu? Ou quando não demonstra motivo de glosa, porque a gente já pegou o cenário que a operadora não informa o motivo de glosa. Migrou o sistema da operadora, os dados se perderam, todas essas coisas, todas essas coisas acontecem, entendeu? E tudo isso entra no heavy lifting que você falou. E é uma excelente pergunta, porque foi o que a gente fez nos últimos anos. E ainda tem muita coisa para fazer. Né? E aí, vai ajudar? Vai. Mas ela não vai... eu vou dar para a IA e ela vai resolver tudo isso aqui. Ela vai me ajudar em casos pontuais e específicos, quando eu passar para ela exatamente o que ela precisa para me ajudar, entendeu? Com certeza. Com certeza. É que nem, por exemplo, o pessoal hoje em dia, né, já trabalha os dados, o pessoal já foi refinando e tal, mas há alguns anos atrás também os data lakes estavam na moda, né, e aí o pessoal brincava que não era data lake, era data swamp, né, o pântano de dados ali, porque, você tá jogando dados infinitos para o mesmo lugar. Beleza, mas você consegue acessar aqueles dados? Você sabe o que aqueles dados estão fazendo? Né? Você consegue destrinchar a informação ali? Você tem um monte de dado duplicado. Você consegue remover as duplicidades para ter um dado que faça sentido para você ou não? Né? E assim, esse é o problema das modinhas, né? Você tem que entender tecnicamente o que está acontecendo ali por debaixo dos panos e ter sempre em mente que, assim, não é para ficar seguindo a nova tecnologiazinha brilhante, né? Você tem que entender que aquela tecnologia ela é um meio, ela não é um fim em si mesmo, né? Então,
Você precisa saber como você vai usar aquilo, né? E até você ter alguma clareza disso. E essa questão de IA, a gente passou um tempo refinando. E a gente ficava batendo na tecla de tentar fazer esse carinha aqui. A coisa andou quando a gente pensou, cara, esse carinha aqui, eu tenho esse problema inteiro aqui para resolver. Tem algumas coisas que eu resolvi aqui? Tem, mas tem alguns caras que são fundamentais para isso que eu ainda não tô resolvido. Mas esse cara aqui eu consigo fazer hoje. E aí a gente seguiu para esse cara, entendeu? Porque para esse cara a gente já tinha todas as informações, todos os dados estruturados, tudo arrumadinho, né? E aí a gente partiu para esse cara. Eu acho que assim, a adoção de IA, ela passa muito por você entender as capacidades, limitações e todas as questões que vêm com qualquer inovação tecnológica, e você entender o que você está pronto agora e quais as pecinhas que você precisa colocar no tabuleiro, né? Você não vai dar o checkmate de cara, né? Você precisa construir a tua jogada para conseguir fazer algo que gere valor de fato, né? Porque é isso que importa, né? Não é só o PPT. O PPT aceita qualquer coisa. Tem uma pergunta aqui da Rita. A plataforma acompanha o retorno dos recursos e pagamentos? Ela também realiza o recurso para os procedimentos em que essa etapa é permitida por alguns convênios? Se eu entendi a pergunta, a primeira parte da pergunta é em relação ao acompanhamento dos demonstrativos de pagamento de recurso, né? E sim, a gente coleta os demonstrativos de pagamento de recurso, tem uma etapa de conciliação, isso conecta com a parte do faturamento, e você consegue ter todo o ciclo financeiro ali do item, desde o faturamento até digamos, os finalmente ali, né? Então, quando tem recurso do recurso também, a gente consegue. É claro que quanto mais distante do faturamento o processo fica, mais incerto ele vai ficando também, mais variável nas operadoras. Então, tem algumas que têm um pouco mais de dificuldade para obter essa informação com qualidade, beleza? Não vou dizer que a gente tem a mesma quantidade de operadoras para coleta do pagamento do recurso que a gente tem para a glosa inicial. A gente tem muito mais para a glosa inicial. Mas a gente tem, sei lá, pelo menos umas 60 ali no pagamento do recurso, né? E eu posso estar estimando para baixo aqui, porque eu já perdi a conta, já tem tempo. Em relação... E aí, se eu entendi, a segunda parte da pergunta seria o envio do recurso de glosa automatizado para as operadoras, né? E sim, essa daí a gente tem bastante. A gente faz para algumas operadoras que são muito complexas, como Petrobras, que o recurso é item a item, Sul América, o recurso é item a item. E a gente faz tudo. Também. Cassi, a gente faz. Então, assim, tem... E assim, a gente tem a taxa de sucesso nesse cara, assim, 99, é um negócio absurdo, assim. E a gente já viu, quando o concorrente tentou fazer, a gente perguntava, né? Mas e aí, como é que tá? 70% das vezes vai. Ou seja, deixava um volume grande ainda. A gente consegue um nível de assertividade que, assim... Eu confesso que quando a gente começou a fazer esse processo, eu não achei que a gente fosse chegar no nível de precisão e assertividade que a gente tem hoje. A gente consegue fazer um volume muito, muito grande de envios de recurso que são bastante complexos, né? Então, às vezes, você tem que mandar o anexo no nível do item, mandar o anexo no nível da guia, às vezes você tem que fazer o recurso na guia, no item, mandar os anexos específicos, cada um para o seu lado, e fazer isso para, sei lá, 100 mil itens, 200 mil itens, 500 mil itens. E isso muitas vezes implica em... Às vezes, para fazer um recurso, você tem que ter 5, 10 interações com o site. Então, eu vou fazer 1 milhão de requisições ali no site e as coisas rodam muito bem nessa etapa, beleza? E o volume é surreal. E mesmo quando a gente tem problemas com envio, hoje a plataforma ela traz no campo que a gente tem de informações complementares que a gente precisa ajustar. Então, muitas vezes, a própria operadora altera o código. Então, ela demonstra um código lá no demonstrativo de contas médicas, mas lá na tela de recurso dela, ela altera o código. Ou ela altera a tabela. Né? Então, não é um problema do robô, né? Da automação para o envio de recurso de glosa. E aí, nesse campo que a gente tem de informações complementares, vai falar, opa, ó, esse código aqui tá outro código na operadora. Ó, essa tabela tá outro código na operadora. Então, isso a gente consegue otimizar também, ajustar. E na própria plataforma, a gente ajusta esses códigos e já roda o envio automático novamente. Esse é um excelente ponto, só complementando, porque isso entra também no heavy lifting. É a questão da observabilidade que você tem da automação, né? Então, assim, o quanto você consegue entender o que a automação fez, por que ela eventualmente pode ter falhado em algum ponto, e como é que você consegue entender como intervir pontualmente naquilo. Isso também é uma parte que, para o envio de recurso, funciona assim, de um jeito realmente impressionante. E o que dá para falar também, eu como parte da Intuitive Care e usuária constante com o time da Intuitive Care, é que eu brinco assim que a equipe, né, consegue desenvolver tudo
que é possível desenvolver, que tem um portal. Então, a gente tem operadoras pequenas, né, que a gente desenvolveu e automatizou todo o processo de envio de recurso de glosa. Então, a gente não é engessado. Então, tudo que é novo, se tem possibilidade, a gente vai desenvolver, a gente vai automatizar. Tem uma pergunta aqui também da Jaqueline. Gostaria de saber se a ferramenta consegue identificar glosas repetidas para o mesmo paciente em atendimentos diferentes. Trabalhamos com oncologia e seria valioso poder ter essa solução diferenciada. Olha, o que a gente tem, assim, a ferramenta ela tem uma filtragem muito flexível, beleza? Então você consegue pegar, por exemplo, filtrar um paciente e olhar o histórico dos últimos 3 meses dele. E aí vão aparecer ali todas as glosas que ocorreram para aquele paciente. Se você quiser, você pode filtrar o motivo de glosa específico também. E aí você consegue ver todo o histórico ali, inclusive com as glosas mantidas, tá? Então você consegue ver aquela glosa mantida, a glosa inicial que teve naquele paciente, né? E como é que isso se comportou ao longo das diversas parciais ali do paciente. Enfim, múltiplas guias, você pode filtrar pelo número da carteira, pode filtrar por uma guia específica. Você pode ver o mesmo código de procedimento com o mesmo motivo de glosa para vários beneficiários, né? Em várias guias, e aí tudo isso entra na parte da análise. Eu acho que quem vai conseguir responder isso muito bem é a Aline. Não, mas é isso mesmo que você falou, Luiz. Eu acho que hoje, quando a gente olha a plataforma, é possível a gente aplicar vários filtros. Então, como o Luiz falou, eu quero ver se aquele paciente sofreu várias glosas daquele motivo. Eu vou filtrar o nome do paciente, a carteirinha do paciente, a guia específica, caso sejam mesma guia. Se for guias distintas, eu também consigo aplicar as guias. Então, isso dá para fazer esse filtro e fazer uma análise mais assertiva. É bem tranquilo. Isso não tem nenhum tipo de problema. A plataforma ela é muito funcional. Eu falo que ela faz jus ao nome. Ela é muito intuitiva. Então, é muito fácil de trabalhar nela, né? E o trabalho online, a gente cada vez mais vai aperfeiçoando pro analista utilizar mesmo a plataforma, sabe? Só uma questão. Acho que vocês comentaram de algumas operadoras e uma pessoa perguntou se tem com a Unimed. Eu acredito que é uma integração. É que Unimed não é uma Unimed, né? Então teria que saber qual Unimed. Mas, assim, a gente tem várias Unimed. Tem Unimedes que são tranquilas, tem Unimedes que não são tão tranquilas assim, né? Pra colocar um eufemismo bem forte aqui. Mas a gente tem diversas, precisaria entender qual, né? E esse é um ponto que eu acho que vale a pena esclarecer, até para quem não conhece a gente vai desenvolvendo as automações muito com base no que os clientes vão pedindo, beleza? Então, assim, a Unimed, a gente ter ou não ter, vai depender se a gente tem algum cliente que esteja exposto a ela, né? Se a gente tem algum cliente que esteja exposto a ela com algum volume relevante, provavelmente a gente já tem, né? E volume relevante, eu digo volume relevante para o cliente, porque às vezes tem, sei lá, 10 pacientes no mês, ele nem quer se dar o trabalho de passar por todo o processo de mapeamento e tal, né? Então, assim, pra gente é muito uma questão de se a gente tem algum cliente na localidade específica que você tá. E a Unimed é um caso em que, às vezes, eu preciso estar no município, né? Se for uma Unimed municipal, por exemplo. Estadual, a gente já tem uma presença muito grande, né? E para as Unimed nacionais, aí certamente. Mas só queria complementar aqui 2 dados que eu acho que é importante. Ele falou que muito dessa da questão da operadora depende de onde a gente está, se tem algum cliente consumindo. Mas hoje são 500 clientes pelo Brasil. Então, a gente está em 21 estados do país. E o segundo ponto de operadora é que são 300 operadoras que hoje a gente tem desenvolvido. E esse número está crescendo. Então, semana passada, 300 e tanto. Porque a gente está desenvolvendo isso. Então, sempre vai ter alguém que eu falo, mas você tem a fulaninha de tal, que eu não vou ter. E aí a gente vai trabalhar no desenvolvimento. Mas o ponto é que, na maior parte das vezes, pelo fato de a gente ter olhado por esse caminho de desenvolver e tudo que a gente conversou hoje, a gente consegue atender muito bem, porque eu tenho hoje um portfólio de 300 operadoras no mínimo para todos os módulos que a gente está falando. Então, não sei se a dela, mas eu garanto que muitas. E aí também a gente fica aberto para, por favor, acionem, procurem a gente e a gente entra nesse nível de detalhes. E eu vou dar uma dica também, tá? Se vocês pegarem um fornecedor e ele disser que tem todas, ou ele tá mentindo ou ele não sabe do que ele tá falando. São as duas opções. São as duas únicas opções, assim.
não tem jeito, não tem como ele ter todas, porque, assim, são 700, algumas são muito específicas, só roda no município. Se ele não tiver algum hospital daquele município, ele não vai conseguir interagir com aquela operadora, né? Então, ele não vai nem ter conseguido desenvolver. Ele pode até dizer, ah, não, eu consigo desenvolver qualquer uma. Mas isso também não é 100% verdade, porque tem algumas operadoras que têm processos que, assim, são muito manuais. E isso eu falo de algumas autarquias, né? Elas não estão reguladas pela TIS. E aí o processo ele muda de prestador para prestador. Não tem automação que vai dar jeito nisso, né? E aí a gente entra na heavy lifting também. Ah, vou botar uma IA para fazer isso. A IA vai quebrar 90% das vezes. Se bobear, vai quebrar mais do que a automação, né? Então, assim, mais uma vez, se o cara fala que tem todas, ou ele tá mentindo, ou ele não sabe o que ele tá falando. Acabamos? Bom, pessoal, queria agradecer aqui a contribuição de todos. Eu acho que as perguntas também foram muito legais aqui para a gente discutir, interagir. Acho que até perguntas, às vezes, eu sempre acabo puxando para o lado técnico, né? Mas foi muito bom ter a experiência prática, e até por isso a gente trouxe a Aline aqui para eu não. E a Ívila também para me dar um puxão de orelha se eu ficasse técnico demais. Mas acho que a gente conseguiu passar bem as coisas, dar um pouquinho da nossa visão de IA para vocês. E é claro que a nossa visão está limitada ao que a gente sabe, né? Assim, tem gente que entende mais de IA do que a gente. No mercado brasileiro, no nosso nicho específico, não sei. Mas, assim, no mundo, com certeza, né? Então, assim, existem pessoas que vão ter outras nuances aqui, vão saber coisas muito mais no detalhe do que talvez eu saiba. Mas a gente tentou passar do que a gente já viu, da profundidade que a gente já avançou, o que a gente consegue fazer, o que a gente entende que está mais na mão, né? A gente tem também uma IA que a gente fez o beta dela, os primeiros testes, semana passada, para a parte de faturamento, para corrigir erro de formatação de documento, pequenos erros ali no faturamento. E é claro, essas coisas elas vão se expandindo, né? Como todas as partes tecnológicas. E a gente entra no heavy lifting também, porque o heavy lifting ele entra em todas essas minúcias, né? Se a gente for olhar boa parte das aplicações de IA, elas lançam versão a cada 15 dias. Né? Elas estão lançando, e não só dos modelos, né? De todas as aplicações que ficam por cima, né? Eu acompanho muito o cursor, que é a parte de desenvolvimento. Cada 15 dias tem a versão nova, e a versão vai modificando e melhorando, enfim. Então, assim, todas essas coisas ainda estão, digamos, se difundindo no mercado e amadurecendo, né? Eu acho que esse é um ponto importante para todo mundo ter clareza. Bom, eu também gostaria de agradecer a presença de todos, tá? Minha primeira vez aqui, então estou muito feliz em poder contribuir, tá? Espero que vocês tenham gostado. Fico à disposição também, se tiverem alguma dúvida, quiser falar um pouquinho sobre glosa, estou à disposição, tá bom? Obrigada, pessoal.